Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da OAB da Lapa, e hoje temos uma live exclusiva para vocês. O tema de hoje, gestão em tempos de Covid. O nosso convidado é o professor Marcos Dornelles. O professor Marcos Dornelles já está chegando. Boa noite, professor Marcos Dornelles. Seja muito bem-vindo aqui na nossa subseção virtual, a nossa OAB da Lapa. Olá. Olá, presidente, como vai? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar com vocês essa noite para a gente conversar um pouquinho aí sobre gestão mais orientada a essa questão do Covid, né? E principalmente falando aqui para advogados, né? Como vocês viram lá, eu não sou advogado, mas já estou com gostinho, eu estou começando a pegar o gosto pela coisa. Obrigado, professor. E o professor Marcos Dornelles já é a terceira vez que está sendo entrevistado aqui na nossa subseção. Primeira vez foi do nosso extinto programa Direito e Justiça na Rádio Baruch. A segunda vez foi uma palestra exclusiva na nossa subseção, quando foi presencial. E agora a terceira vez aqui na nossa live, sinal que o professor gosta da nossa subseção. Muito obrigado, professor. Gosto sim, gosto sim. Vou fazer até uns comentários a respeito disso durante a nossa conversa. Realmente vocês são diferentes. Parabéns. Obrigado, professor. Quero trazer também aqui para este nosso evento a nossa secretária adjunta, doutora Adriana Gomes. Doutora Adriana, muito Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Marcos. Seja muito bem-vindo, viu? Trazer também aqui nosso vice-presidente, doutor Martins Gonzalez. Boa noite, doutor Martins. Boa noite, doutor Luiz Rogério, presidente da nossa subseção. Boa noite, nosso professor Marcos Dornelles aí, né? Bem-vindo, muito obrigado por atender ao nosso chamamento aí. É um prazer sempre tê-lo conosco. Muito obrigado pela presença. E doutora Adriana, boa noite, como está? Prazer vê-la aqui. A gente se fala muito no WhatsApp do dia a dia, mas a gente se vê pouco. Boa noite. Prazer tê-la com a gente aqui hoje também. Muito obrigado. Quero agradecer a você, internauta, que está aqui participando da nossa live. Faça seus comentários, mande suas perguntas, suas dúvidas para o nosso professor. E o professor Marcos Dornelles é engenheiro, como ele mesmo diz, ninguém é perfeito, com vasta experiência em administração de empresas, é consultor, professor, com mais de 5.000 palestras, com mais de 5.000 pessoas que já viram suas palestras, seus cursos sobre estratégia, marketing e gestão de pessoas. Professor, prazer imenso tê-lo aqui novamente. Doutora Adriana Gomes é advogada, pós-graduada em Direito Público, Direito de Família e Sucessões, e a nossa secretária adjunta aqui na OAB da Lapa. Dr. Martins Gonzalez é advogado, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, e é o nosso vice-presidente aqui na subseção da Lapa. Quero mandar um abraço para a doutora Cristina Toninato, nossa tesoureira, e ao doutor Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral. E um abraço também à nossa conselheira, doutora Kátia Dias. Lembro novamente, você, internauta, participe enviando seus comentários. Professor, queria já passar a palavra para que faça os seus comentários e já inicie aqui a sua exposição. Maravilha, muito obrigado, então. É sempre um prazer estar com vocês e eu queria dispensar essas formalidades de professor, doutor e coisas do gênero e tal. Acho que é legal a gente, se vocês não se incomodarem, né? Forma alguma. Claro que não. Por favor, então me chamem de Marcos. Já estamos todos dispensados. Ainda mais tratando-se de um feriado como hoje, né? Não é, esse feriado aí que eu já não sei nem que feriado que é esse, mas é um feriado aí, né? É isso aí, não sei se é Natal, Ano Novo, mas é isso. Então a ideia, e aí foi bacana a conversa que eu estava tendo com o nosso presidente aí, que a ideia é, puxa vida, por que não a gente trazer um tema novamente de gestão para os advogados, que
E aí eu queria entender um pouco mais até dos colegas, né? Porque eu acho que vocês são carentes de matérias e disciplinas de administração e gestão durante a graduação de vocês, né? Eu acho que não é uma matéria comum, obrigatória das grades do direito, mas que vocês vão entrar em contato com essas questões de gestão desde o primeiro dia de trabalho de vocês. Ou seja, essa arte que mistura com ciência, que é a questão da gestão, ela é crucial para o sucesso de qualquer profissional, principalmente profissionais liberais, como é o caso de vocês, né? Então, quando eu sempre gosto desses assuntos, sempre gosto de trabalhar com esses assuntos. Eu sou professor de algumas disciplinas de gestão no ambiente das universidades. Eu vi aqui, passando pelas perguntinhas aqui, eu já vi alguns alunos e ex-alunos meus, né? Sempre um prazer revê-los. Então, assim, talvez a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é gestão, né? Então, assim, puxa vida, se fala tanto de administração, de gestão, e o que é gestão, né? Eu gosto de voltar às origens e falar o mais básico possível. Gestão, eu só sou um gestor quando efetivamente eu faço 4 coisas. E nesta ordem que é importante. Eu analisar as coisas. Então, a situação atual, eu estou conseguindo analisar a situação atual, eu estou entendendo que a situação atual é um processo muito mais de gestão da saúde, propriamente dita, do que da questão de intensidade da doença ou coisas do gênero. Me parece que sim. Então, a visão que eu tenho, por exemplo, da situação atual, e aí essa é a ideia da gente começar analisando as coisas, é o seguinte: a doença que é a provocada pelo vírus, que é o coronavírus, ainda não tem nem vacina e nem medicamento. A gente está próximo a isso acontecer, mas esse próximo provavelmente vai demorar, no mínimo, mais uns 6, 7 meses, né? No Brasil, talvez demore um pouco mais até para chegar aqui. Então, vacina e medicamento não há, né? Existem um monte de protocolos e que medem a eficácia e a segurança de cada uma das drogas que estão sendo utilizadas. Então, o que acontece? Essa doença provocada pelo vírus, ela causa uma fatia da população, ela contrai, e uma pequena fatia da população vai se utilizar da UTI. Essa utilização da UTI faz com que essa pequena parcela da população seja muitas vezes maior do que o número de leitos que tem em UTI. No mundo inteiro é assim, né? Então, esse é o grande problema. Então, quando as pessoas falam, vão entrar em colapso a saúde, é que se a gente, por exemplo, estiver andando de carro, bate o carro, quebra a perna, não vai ter médico e nem leito de UTI disponível para resolver o nosso problema de quebrar a perna. Então, nós vamos morrer pela perna quebrada. Por quê? Porque os leitos todos estão ocupados com a questão da Covid. Então, para isso, a gente faz esses isolamentos, que há 100 anos atrás, há 100 anos foi feito isso do mesmo jeito, essas questões de isolar. Por quê? Porque eu não consigo minimizar as questões pela questão da falta da vacina ou a falta de um medicamento para poder tratar isso. Isso é um problema de gestão. Então, eu tenho lá um número de leitos disponível, eu tenho uma população disponível, e aí como que eu gerencio isso de modo a que não entre em colapso tudo isso? Isso é um problema de gestão, né? E dentro de um escritório de advocacia, eu imagino que vocês passem por esses problemas, e não necessariamente da Covid, a todo momento, né? Então, ou seja, eu tenho recursos limitados. Então, os recursos são sempre limitados. E os recursos, a gente pode dizer também que são 4 coisas, que é dinheiro, que é tempo, que é tecnologia e que são pessoas. Então, eu tenho que fazer escolhas o tempo inteiro. Essas escolhas que eu faço, eu preciso analisar, né? Infelizmente, os latinos, de modo geral, falam, não fazem análise. É o famoso eu acho que, né? Então, eu acho que determinada droga é legal, que vai ser útil para a população, então, olha, eu acho que vai dar certo. Olha, eu acho que isso daí não vai ter problema nenhum e tal. E as pessoas, não sei porquê,
ao invés de fazer uma análise baseada em dados que possam nos dar algum caminho interessante a seguir, vai para o eu acho que e acha que está fazendo análise, né? É o Neto lá da comentarista esportivo, né? Eu acho que esse time está jogando mal. O time vai lá e faz o gol, né? Assim, é incrível como, né? Como eu acho que lá dos comentários dele é muito dessa característica que chega até a ser engraçado, né? Talvez ele até faça de propósito isso, né? Depois que eu faço análise, porque senão você só fica sendo analítico, né? Eu tenho que pôr aquilo em prática, né? Depois que eu faço análise, eu parto para o planejamento, que também nós latinos, né? Eu não sei de onde vem isso, talvez a questão tropical faz com que a cigarra e a formiga vivam bem o tempo inteiro, em qualquer época do ano. Então a gente não se preocupa mesmo pela questão do planejamento. A gente acha que é meio tempo perdido. Não, já está na minha cabeça. Não, se você pôr no papel aonde você está, aonde você quer chegar e quais os recursos que você está e quer chegar, você faz um planejamento. Não precisa fazer um MBA, ser sofisticado, não precisa ter ferramentas nenhuma, precisa ter uma folha de papel, um lápis na mão, saber onde você está, aonde você quer chegar e quais recursos você precisa para chegar lá, né? Então, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia e o meu escritório de advocacia atende pessoas físicas, de modo geral, que tem um ticket médio de X, né? E que eu sei que o meu escritório tem uma capacidade para ter X clientes ao mesmo tempo, dado aquilo da maneira como eu quero trabalhar. Mas eu quero mudar isso. Por alguma razão, eu quero agora trabalhar com PJs, que são pequenas e médias empresas, que vão ter um ticket médio de 3x, aonde eu vou ter mais trabalho por cliente. Porém, esse mais trabalho por cliente também vai me trazer uma remuneração maior e eu minimizo a questão, por exemplo, do recurso de pessoas. Se é isso que você quer, olha como você já sabe onde você está, aonde você quer chegar e agora precisa descobrir quais os recursos de tecnologia, de pessoas, de investimentos e de tempo para poder fazer essa transição, ou essa aglutinação. Ou seja, além das pessoas físicas, eu quero ir para as pessoas jurídicas. Então, esse é uma questão que precisa ser muito bem delineada, ou seja, escrita. Não adianta você só ter na sua cabeça. Quando você tem na sua cabeça, o seu cérebro ele não funciona para entender as etapas, ele vê já o final, né? Então, por exemplo, a casa dos sonhos de vocês. Vocês já sabem a cor, vocês já sabem o formato, vocês já sabem quantos quartos tem, vocês já sabem tudo da casa dos sonhos. Mas se eu perguntar para vocês, e qual que é o alicerce? Qual é o tipo de alicerce que vocês vão usar? Eu não sabia nem que tinha alicerce, né? Então, assim, só que esse é o primeiro passo para construir a casa. Então, o sonho, ele é legal, ele faz com que a gente avance, mas sem planejamento, dificulta a questão de transformar esse sonho em realidade, né? Então, esses dois pontos, a gente é muito negligente, de modo geral, eu me incluo nisso também, né? Então, que é fazer as análises e fazer o planejamento. O terceiro ponto é a execução. E aí sim é pôr a mão na massa, aquilo que eu planejei, eu vou começar a executar baseado nas análises. E aí eu controlo para ver, que é o quarto ponto, controlo para ver se a coisa está acontecendo da maneira que eu estou imaginando, que eu imaginava lá no planejamento ou não, e quais as mudanças de rota que eu vou ter no meio do caminho. E esse ano está cheio, tem uma pequena mudança de rota chamada Covid-19, né, que quase não perturbou nada esse início esse primeiro semestre nosso e vai perturbar os próximos 2, 3 anos com certeza. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer dado essa coisa que não estava no meu planejamento, né? E aí surgem inúmeras oportunidades para advogados, né? Se eu conseguir fazer essas 4 coisas, eu faço uma gestão. Se eu conseguir perceber dentro da Covid oportunidades dentro dessa gestão, eu estou muito bem posicionado, né? Então, eu conheço vários colegas de vocês, eu tenho clientes que são escritórios de advocacia,
E eu vejo um traço aí, eu vejo os colegas de vocês que têm pelo menos essa ideia, mesmo que intuitiva, de analisar e planejar as coisas. Eu não sei se tem mais sucesso ou não, mas que eles aproveitam melhor as oportunidades e tem um retorno maior sobre as atividades que eles fazem, isso é bem claro. É bem claro. Né? Então, isso que eu gostaria de despertar hoje aqui com vocês, que vocês comecem a falar, poxa, peraí, se você está se sentindo meio Sísifo, não sei se vocês lembram lá do mito de Sísifo, lá, tem um livro legal do Albert Camus, em que é o trabalhador incansável que sobe empurrando uma pedrinha até o topo, e aí quando ele desce, ele pega outra pedrinha e sobe, e ele vai fazer isso pelo resto da vida, porque ele é imortal, e ele não tem a mínima noção de por que ele está fazendo aquilo. E ele também não sabe aonde vai dar aquilo que ele está fazendo. Então, essa sensação muito de Sísifo, ou seja, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, e eu olho para a minha gestão, para a minha conta bancária, e não vejo o reflexo do meu esforço, por exemplo, na minha conta bancária, né? Se você sente um pouco isso, ou seja, puxa, eu estou me relacionando com os clientes, eu tenho demanda, eu faço meu trabalho, os clientes gostam tanto de mim que no boca a boca encaminham para outro, mas eu não estou vendo o fruto do meu trabalho acontecer. Há uma grande chance de você estar cometendo alguns tropeços nessa questão, uma dessas 4 coisas que são os elementos formadores de uma boa gestão, né? Então eu queria dar essa introduzida aqui para vocês, para começar a conversa e mostrar um pouquinho da ideia que eu tenho com relação à gestão, né? Mas daqui a pouquinho vamos conversar um pouco mais, mas daqui a pouco eu queria falar um pouquinho do que está acontecendo de gestão no mundo, da coisa talvez mais de ponta de gestão, que vocês vão ver que é uma coisa muito simples. E qual ferramenta vocês poderiam utilizar, vocês, advogados, para começar essa questão de gerenciar, principalmente nesses tempos de Covid, né? Então, não sei se ficou claro para vocês esse ponto. Eu queria ouvir um pouquinho também da doutora Adriana, do doutor Martins, do nosso presidente, doutor Luiz. Se vocês puderem comentar um pouquinho, né? Acho que seria bacana. Professor, o professor tocou num assunto que era justamente uma dúvida muito corriqueira dos colegas advogados. E aí eu queria ouvi-lo exatamente sobre as ferramentas de gestão. Muito poucos colegas conhecem, por exemplo, ferramentas como análise SWOT, um BSC, e essa é a grande dúvida dos colegas, como que ele pode mensurar a produtividade dele? Muitas vezes o colega advogado, ele tem até um carro legal, tem um rendimento X na sua caderneta de poupança, mas quanto que ele ganha? Ele não sabe muitas vezes. Quanto que mensalmente ele tem de produtividade versus o que ele tem de rentabilidade. Então eu queria ouvir do professor que ferramentas que ele pode agregar no seu dia a dia para poder mensurar não só a sua produtividade, mas também quanto de capital, quanto de valor agregado, de dinheiro que ele tem no seu dia a dia. Quanto que esse advogado está ganhando mensalmente? Bom, essa é uma pergunta que talvez tome grande parte do tempo aqui, né? Então eu vou me conter. Se eu estiver falando muito, o professor adora falar, né? Se eu estiver falando muito, vocês me cortem aí, por favor, tá? Mas essa é uma pergunta de ouro, né? Então, assim, basicamente é o seguinte, tudo bem, então, ótimo, Marcos, eu já entendi o que é gestão, eu já entendi tudo mais, eu não tenho conhecimento desses nomes estranhos aí, né? De análise SWOT, balance scorecard e tal. E a gente também é tanta preguiça que a gente também não traduz nada também, né? Do jeito que veio em inglês, a gente usa e seja o que Deus quiser, né? Puxa, por onde começar? No mínimo, primeiro, você precisa ter o cuidado de tomar uma primeira decisão. Será que eu como profissional, tenho que fazer isso? Ou eu posso contar com a ajuda de outros profissionais, né? Então, a doutora Adriana lembrou bem
da minha fala lá em 2017, ela tem boa memória, né? Assim, cuidado para não ser o gestor pato da sua empresa. Né? O que é o pato? Né? Ele nada, canta, voa, pula, salta, faz tudo isso. Nenhuma delas direito. Né? Então, cuidado com isso. Né? Cuidado, então, para não perder tempo em fazer isso e deixar a coisa mais importante que eu acho que é do consultório de você, e do escritório de vocês, desculpa, eu não sei se é a coisa mais importante, eu acredito que seja, pelo menos com a maioria dos advogados que eu converso, eles falam disso, que é o quê? Que é a gestão dos clientes, que é o relacionamento que eu tenho que ter com clientes e com potenciais clientes. Isso parece ser precioso para vocês, ou seja, é daí que vem a mina de recursos que vocês vão ter para garantir resultados no curto, no médio e no longo prazo. Então, relacionamento é a arma para vocês. É por isso que eu queria deixar depois e colocar umas dicasinhas de relacionamento aqui para vocês. Mas, então, assim, tem gente que, não, deixa comigo que eu faço. Gente, vocês vão ter que aprender tudo isso. Isso não é das coisas mais tranquilas que tem, né? Essas ferramentas, quando você olha isoladamente uma ferramenta, o que por exemplo, esse palavrão aí que o nosso presidente falou, análise SWOT. Análise SWOT, o que é, no final das contas? É a primeira coisa de estratégia que se tem notícia academicamente. Acho que isso é da década de 60, se eu não me engano. E que divide, imagina assim, você pega uma folha, divide ela em 4 partes. Numa parte você põe as suas forças, o que você tem de bom. No outro lado, obviamente, você põe ao contrário, as suas fraquezas, o que você pode melhorar, né? Na parte de baixo, você coloca as oportunidades que o mercado te oferece neste momento, ou que vão vir a te oferecer neste momento, e as ameaças que você pode vir a ter do mercado. Então, quando eu falo de força e fraqueza, eu estou falando internamente, estou falando de dentro da nossa empresa, e quando eu estou falando de oportunidades e ameaças, eu estou falando do mercado, do ambiente externo. Gente, é fácil. Você pega lá uma folha, coloca 4, 5 pontos em cada um, dá um peso, olha para aquilo ali e toma decisão. Já fiz a análise SWOT. Primeiro, quem falou que é isso que é para fazer? Segundo, para que você vai fazer isso se você está no momento de pensar, repensar, analisar caminhos diferentes ou não? Então, é mais ou menos, toma cuidado, né? Você digita na internet, vai aparecer um monte de siglas, um monte de coisa, um monte de soluções possíveis, mas que talvez não seja a melhor solução para você, né? Então, por exemplo, essa questão da cloroquina, por exemplo. Não, que a cloroquina é a solução dos problemas. Não, pode ser a solução. Eu até gostaria que fosse, porque seria fácil, barato, tá disponível e tudo mais e tal. Mas quem falou que a cloroquina vai resolver o problema? E se resolver o problema do Covid, em que dose eu aplico? E quantas pessoas vão morrer pela cloroquina e não pelo próprio Covid? Então, eu tenho que pesar a eficácia do medicamento com a segurança para aquela aplicação. Então, quem falou que do mesmo jeito vamos fazer análise SWOT aqui. Não necessariamente a análise SWOT vai resolver o problema. A análise SWOT é a coisa mais primitiva que tem, a primeira coisinha que todo mundo gosta de fazer e tal. É legal, é interessante, mas não resolve, né? Tem todo um ritual também. Do mesmo jeito que a gente, quando toma um medicamento, tem que tomar de 8 em 8 horas, direitinho, bonitinho, tem todo um ritual para fazer a análise SWOT. Você tem que ver os pesos daquilo ali, você tem que ver se aquilo ali, no final das contas, é uma análise de equilíbrio para saber se você segue ou não, se você melhora os seus pontos fortes ou se você reforça os seus pontos a melhorar, se você transforma as ameaças em oportunidades ou não. Então, nota que o tempo que você vai demorar para aprender e ficar craque em refazer a sua própria análise SWOT, você deixou esse tempo todo que outros advogados estabelecessem relacionamentos, possivelmente com o seu próprio cliente. E você lá tentando descobrir
como é que funciona o negócio da análise SWOT, que talvez não seja a solução do seu problema, né? Então, isso é muito comum, né? Isso é normal, isso, né? Assim, nas empresas que eu presto consultoria, eu acho que eu apliquei análise SWOT em uma delas até agora, né? E olha que eu estou nessa questão de consultoria desde 2013. Antes eu trabalhei na iniciativa privada, em grandes empresas. Eu vi aqui até que tem um ex-colega meu aqui. Obrigado, Silas, por estar aqui presente. Muito obrigado por estar aqui comigo. Então, assim, essa análise SWOT se faz num determinado momento para uma determinada solução, né? Mas então, a primeira coisa sou eu mesmo que tenho que fazer as coisas? Marcos, na situação em que eu tô, no momento em que eu tô, eu até gosto desse tipo de coisa, eu quero aprender e fazer, então manda bala. Primeira coisa que você precisa fazer, tem que aprender a mexer no Excel. Eu não sei vocês aí, vocês três, assim, mas, sabe, assim, vocês sabem mexer no Excel? Sabem colocar uma fórmula, fazer um gráfico? O doutor Martins sabe, o doutor Luiz mais ou menos, a doutora Adriana nem se mexeu aí. Não sabe, né? É muito normal não saber. Por que o Excel? Porque o Excel, ele vai transformar as tuas opiniões em fatos. Então, puxa vida, não está vindo nenhum cliente. Eu estou prospectando e não está vindo nenhum cliente. Quantos clientes você prospectou? Que mercados você prospectou? Que tipos de clientes você prospectou? Com que comunicação você fez isso? Se você colocar tudo isso na sua cabeça, é muita informação e você não vai conseguir tratar essas informações, aí entra no eu acho. Então eu acho, aí o que você vai fazer? Eu acho que o mercado está difícil, hein? Aí você conversa com outro colega vai te dar um acalanto, né? Vai falar, não, tá difícil mesmo e tal, não sei o que e tal. Aí você, o mercado tá difícil. Pronto, então você já resolveu o seu problema, né? Não é assim. Então pega o Excel, coloca as variáveis que você acha que são importantes para conquistar um cliente e veja, por exemplo, o mês passado, o que você fez daquelas variáveis. Simples assim. É muito simples, mas precisa ter umas noções, no mínimo, básicas de Excel. Não estou pedindo aqui para vocês programarem, fazer uns negócios malucos, que nem eu sei fazer. Mas colocar uma formulinha numa célula e ver um gráfico, por exemplo, para falar, opa, peraí, eu acho que eu estou entendendo, eu estou indo muito num tipo de cliente em que não é o momento desse cliente, ou que o tipo da maneira que eu estou me comunicando com eles não está sendo com a eficácia certa. Então, o Excel, na minha opinião, é uma excelente ferramenta para você começar essa conversa. Esqueça análise SWOT e coisas do gênero. Já o Balance Scorecard, aí já é outra pegada. O que é o BSC? Basicamente, o Kaplan e o Norton, que são dois estudiosos lá de Harvard, eles fizeram uma pesquisa magnífica. Eles pegaram praticamente mais de 100 países do mundo, empresas dos mais diferentes portes, setores. Eles fizeram uma pesquisa muito gigante e chegaram num modelo científico que fala o que, basicamente? Ele fala o seguinte, e aí eu não sei se vocês concordam lá no que acontece no escritório de vocês. Eu até tenho boas ideias, eu até tenho boas estratégias, mas na hora de colocar em prática, a execução, eu falho na execução. Falho na execução porque eu não tenho tempo, falho na execução porque eu não tenho o recurso necessário para fazer aquilo acontecer, falho na execução porque as pessoas que trabalham comigo não têm a mesma ideia que eu tive, não têm a mesma disposição que eu tive, então eles vão fazer do jeito que não é o jeito legal de trabalhar. Isso acontece, gente, em empresas gigantescas que estão presentes em mais de 180 países e acontece com a gente que é profissional liberal, que tem uma MEI, que tem acontece isso direto. E eles, o Kaplan e o Norton, criaram esse modelo para resolver grande parte desses problemas de traduzir a estratégia que eu tenho numa execução bem-sucedida. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram toda a parte de gestão em 4 partes. E quais são essas 4 partes? É muito intuitivo, né? Eu não sei se vocês querem dar um break agora, mas eu posso seguir, presidente? Sigo?
Quais são essas 4 partes? Essas 4 partes são quais? A primeira parte é como nós ganhamos dinheiro. Essa é a primeira parte, né? Só tem 2 jeitos de ganhar dinheiro. É o que o 80% ou 90% dessas empresas que eles pesquisaram chegaram na conclusão. E a gente não, talvez possa ser diferente, mas eu não acredito muito nisso. Até hoje, por exemplo, aplico muito essa questão dentro das empresas. Não vi coisas diferentes disso que realmente o Kaplan e o Norton encontraram lá no mundo inteiro. Só tem 2 jeitos de ganhar dinheiro. Ou eu cresço, ou seja, eu faturo 1.000 e eu quero em 2021 faturar 1.200, ou eu quero continuar faturando 1.000, só que ao invés de lucrar 200, eu quero lucrar 300. Ou seja, ou é crescimento ou é produtividade. Ou eu aumento meu faturamento, ou eu faço mais com menos. E aí tem uma terceira hipótese, que é as 2 coisas juntas. Eu quero crescer e quero ganhar produtividade. Só tem um jeito de ganhar dinheiro. É tendo clientes. Não tem outro jeito, né? Tendo clientes. Então, como eu consigo clientes? Eu consigo clientes por meio de 3 grupos grandes de trabalho. Que é quais? O produto. O produto em si é bom ou não é bom? E é cuidado com essa pergunta, porque vocês vão responder, é claro que o meu produto é bom, né? Mas vocês têm que responder uma segunda pergunta. É bom para quem? Né? Então, na minha opinião, não existe propaganda, por exemplo, ruim. Se você achou que uma propaganda é ruim, é porque essa propaganda não foi feita para você. Então, não existe uma coisa de... Essa palavra qualidade, ela é muito subjetiva. O que existe é para quem a gente quer trabalhar e quais são as nossas competências para trabalhar para esses tipos de clientes. Né? Então, olha, eu quero trazer um monte de investidores chineses para o Brasil. Você sabe falar chinês? Não. Qual é a chance que você vai ter de sucesso se o seu concorrente for o doutor Xing Ling Bling? Vai ser nenhuma. Né? É a mesma coisa de eu entrar no ringue com o Mike Tyson e achando que pera que eu vou encarar o Mike Tyson. O Mike Tyson amarrado, ele vai ganhar de mim todas as vezes que eu entrar com ele no ringue. Por quê? Porque eu não tenho as competências necessárias para enfrentar o Mike Tyson no ringue, né? Então, isso a gente precisa... Essa autoanálise da qual que é a minha empresa e no que eu sou bom, eu preciso fazer, né? E aí, qual é o produto bom? Então, o produto bom, ele tem 200 e poucas dimensões diferentes, né? Gente, nenhuma delas, desculpa, uma delas é importante, mas não é a mais importante. Que é o quê? Que é o preço de quanto custa esse produto. Né? As pessoas não tomam decisões pelo preço. Não tomam decisões pelo qualquer coisa. O sabão em pó que você comprou, não sei aonde, o preço é a terceira, quarta opção que você teve para variável que você utilizou na hora de compor que sabão você vai comprar, que sabão você vai levar para casa. O preço, ele não é o mais importante. Embora todo mundo que quando não vende a coisa vai falar o quê? Não, o produto tá caro. Né? E quando vende, o que fala? Trabalho. Nossa, trabalhei esse mês. Ao mês seguinte, o que você fez? Não trabalhou? Não. Mercado que tá difícil. Né? Então, o valor que você cobra das coisas, e aí vale uma live depois, assim, uma próxima live, para a gente só falar de valor, né? Mas que não é necessariamente a questão do preço, é uma outra questão. Né? E aí, no direito, é muito louco isso. Né? É muito interessante o ícone. Então, por exemplo, quando o doutor Luiz aí, você vê que ele falou, puxa vida, o cara tem um carro bom. Por incrível que pareça, o carro talvez faça diferença na hora da escolha do cliente. Né? Então, assim, dependendo do carro que você tem como advogado, talvez o tipo de cliente seu é um ou é outro. Né? Marcos, você está exagerando. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Vai no dentista, você avalia o dentista
pelas revistas que ele tem na sala dele de espera. Dependendo da revista que ele tem lá, você já fala, puxa vida, será que eu estou no dentista certo? Né? Então, esses elementos compõem, e muitos outros, mas muitos outros compõem essa história aí do valor. Né? Mas uma delas é o produto. A terceira coisa, eu vou pular do meio, a terceira coisa é uma coisa chamada marca. Marca. Ou seja, quem é... Então, eu trabalho no escritório X. Puxa vida, o que quer dizer essa marca, esse escritório X? Né? Então, assim, se vocês assistirem aquela série Suits, né? Não sei se vocês assistem, se vocês gostam, morrem de raiva, mas ali explica um pouco essa questão da marca, porque tem uma questão política e de poder ali envolvida. Obviamente que é todo caricaturado, é todo exagerado, porque tem que ser mesmo, porque é uma obra de ficção. Mas note que a marca do escritório deles, ele vai mudando ao longo das temporadas e que faz com que eles tenham posicionamentos diferentes no mercado em função de quem está lá na parede. Né? Então, marca é muito, 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 muito importante. É a marca que faz o cliente continuar com você. Você pode ter um produto meia boca, mas se a sua marca for muito boa, ele vai falar, eu não vou trocar. Eu confio no escritório X, e eles já deram umas pisadas de bola comigo, mas quem que não dá? Quando a pessoa confia na marca, ela te defende, inclusive, perante os demais. Né? Se você for para as mídias sociais, você vai ver isso. Né? Tem determinados governantes que dão pisadas de bola atrás de pisadas de bola, mas que tem uma marca super forte. Né? E aí eles fazem com que essa marca esteja ainda forte. E justificam esta marca de uma maneira muito interessante. Eles são muito competentes em fazer essas marcas. Né? Isso, aí eu vou dar uma dica para vocês de Netflix, para vocês assistirem. Uma sériezinha que é a prova de insônia, porque se você não dormir no meio da primeira, nos primeiros 30 minutos, se não der uma cochilada, você tem sérios problemas de saúde. Né? Vai ter que dar uma cochiladinha. Mas ela é boa, hein? Ela fala um pouco dessa história da Cambridge Analytics, que foi utilizado lá nas eleições do Trump, que foi utilizado no Brexit. E eles falam desses 2 episódios, mas eles também foram utilizados aqui na campanha no Brasil, que esse documentário foi feito anterior à campanha aqui. Mas, gente, assistam para vocês verem o poder que tem essas mídias sociais na formação da marca de alguma coisa ou na formação da decisão de alguma coisa. Né? É impressionante e a série se chama Privacidade Hackeada. Né? Vale muito a pena assistir. O Dr. Martins aí já vi que assiste, né? É muito bom. Né? Dormiu, não? Não dormiu, é um sério problema. Sério problema. Então, assim, vale a pena dar uma olhadinha nisso, para vocês entenderem essa questão da marca. Como que eu consigo construir marcas no cenário atual, né? Que é muito diferente do século passado. É muito diferente, né? Então, no século passado, se você não estava na Globo fazendo alguma coisa lá, você não era nada em termos de marca. Hoje, você tem uma pessoa, por exemplo, como o Felipe Neto, que não quer ir para a mídia de massa, porque a mídia de massa pode ser prejudicial à imagem dele. Né? Então, ele teve uma participação essa semana no Roda Viva, mas é o máximo que ele pode ter para atingir um determinado tipo de público que para ele talvez possa vir a ser interessante no próximo. Né? Você pega, por exemplo, a Anitta, é fora de série. A Anitta, ela percebe, por exemplo, essa questão política, essa questão que está se trazendo à tona essas questões, e o que ela faz? Ao invés de fazer live falando das músicas dela, coisas do gênero, ela chama a Gabriela Prioli para contar para ela o que é direita, esquerda, como é que funciona o governo. Ela chama agora um senador lá do PSOL, Moron, se não me engano, para falar de meio ambiente, da PEC, não sei das coisas. Ou seja, ela se envolve nessa questão. E ela media questões de política
Para quê? Ela vai querer ser candidata a presidente? Talvez sim, talvez não. Mas o que ela quer? Ela quer reforço da marca dela. Ela percebeu uma oportunidade de negócio ali para a marca Anitta, para trabalhar um determinado público que ela não tem acesso, e ela tem acesso por meio de um tema que é da política. E ela vai lá e coloca 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, por exemplo, para ter aula de francês dela. É inacreditável essa menina, né? Assim, do ponto de vista de branding, de marca, é muito interessante. A Kelly está comentando do posicionamento por diferenciação. A Kelly é suspeita para falar, porque ela é uma marqueteira que fez um curso de advocacia para disfarçar, né? Ela é muito boa de marketing. A gente teve a oportunidade de ter um curso juntos, né, Kelly? Saudades de você, viu, Kelly? E ela está falando do posicionamento aqui, eu nem vou entrar nesse mérito, viu, Kelly? Porque isso aí tem mais a ver com a questão do valor e tal, é posicionamento de marca que é tudo, né? É tudo. E o trabalho que a Kelly fez no posicionamento foi muito legal mesmo. Então, como eu consigo, com um produto bom, ou mais ou menos, ou que realmente atende o meu cliente, como que eu consigo uma marca forte? No caso do direito e em vários outros casos, tem uma coisa que se chama relacionamento. Então, o relacionamento é a ponte entre o produto e construção de marca. Se você vai até uma pessoa que não sabe quem é o seu escritório, quem é você, e você tem um excelente produto, você está pecando no relacionamento. Se você não é aquela unanimidade como um profissional do direito, mas onde você chega, as pessoas sabem quem você é e lembram de você e te indicam, você faz relacionamento e você tem uma marca muito forte. Isso vai melhorar aquela questão de cima que eu falei para vocês, que é a dimensão financeira. Então, a dimensão financeira se constrói com gestão de clientes. E como que eu consigo clientes? Eu consigo clientes com processos internos, bem feitos, bem definidos. E aí vem um monte de coisas que aqui eu queria dar uma pausa para falar especificamente do Covid-19. Gente, vocês têm uma oportunidade de ouro na mão. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que vai ser o futuro, os próximos meses. Isso é inédito para o mundo inteiro. As pessoas estão numa insegurança danada. E é uma insegurança emocional, muito mais forte emocionalmente falando. Ou seja, puxa, a gente já está preso aqui há uns 40, 50, sei lá quantos dias a gente está confinado, trabalhando nesse ritmo de trabalho remoto, e os clientes ainda mais, né? Então tem clientes, talvez, de vocês que estejam fechados, porque o varejo fechou e os clientes estão fechados. Tem clientes que estão mais ou menos funcionando e tem clientes que estão indo bem. Supermercados e drogarias, não diria que está ótimo, mas dado as circunstâncias, é mil maravilhas porque conseguem trabalhar ainda e vender alguma coisa. Diferente, por exemplo, de quem tem uma loja no shopping que parou já faz mais de meses, né? Então, gente, olha só a oportunidade que você tem. Primeiro, o seu cliente agora, ele tem uma coisa que ele não tinha antes, talvez, que é tempo. Então, você já ligou para os seus clientes, perguntando como é que eles estão enfrentando o Covid, se eles estão por dentro do que estão acontecendo de oportunidades de termos trabalhistas, tributários, bancários. Vocês já perguntaram para eles se não vale a pena fazer um planejamento contencioso, porque vai acontecer questões de contencioso no futuro, com certeza vão. Se é por bem ou se é por mal, vão acontecer. Ou seja, nós estamos praticamente, gente, e professor exagera um pouco, eu exagero ainda mais. Nós estamos rasgando contratos hoje em dia. E vai do contrato do aluguel ao contrato de trabalho. Ou seja, olha, estamos em guerra, nós precisamos sobreviver e nós temos que fazer isso aqui para sobreviver. Você topa ou não topa? Isso vale para a escola, para o trabalho, para a família, para tudo, né? A pergunta é, cadê vocês aí entrando em contato com potenciais clientes e com clientes atuais para passar uma tranquilidade, para passar uma segurança, para passar um afeto? Ou seja,
esse é o momento do afeto, né? Quem trabalha com família deve ter isso já no DNA, né? Assim, ou seja, é sempre uma questão afetiva que tá rolando ali, né? Sempre tem uma relação ali que, se você não for uma pessoa afetuosa e equilibrada para poder tratar aquilo ali, não vai acontecer nada, né? Professor, Oi. o senhor tocou num assunto importantíssimo e a doutora Adriana ela é especialista em direito de família. Vamos ouvir um pouquinho, doutora Adriana, em relação a essa questão do direito de família? Vamos lá. Oi, professor. Estava aqui, vou te chamar de Marcos, tá? Por Estava favor. aqui te ouvindo e obrigada por ter falado sobre a questão do pato, né? E quer fazer tudo de uma vez. E, de fato, a sua colocação é muito importante, né? Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Nós tivemos uma série de lives feitas pela subseção na área do direito de família, justamente por conta de situações entre as crianças e os pais, né? Se vai mediar, se vai discutir, se vai propor alguma tutela de urgência, enfim. E essas questões são questões que nós trabalhamos mesmo no momento em que tudo estava suspenso, estava tudo. Quando você fala de oportunidades, né? Eu penso que o advogado ele precisa muito saber o conceito de gestão, porque eu lembro muito de uma palestra sua, de um programa que teve no rádio em 2017, né, que você disse que às vezes não precisa que ele seja tão bom e tão técnico e tão preparado, mas precisa parecer ser bom, parecer ser técnico, né? Isso envolve a marca, não é engano para o cliente, mas o cliente precisa sentir essa segurança. E essa sua fala foi muito oportuna, porque na rede social a gente consegue passar esse afeto, às vezes, até com emoticons, né? Com aquelas carinhas, a gente consegue passar isso e discutir essas questões tão dentro da casa da pessoa, né? Então, fazendo um paralelo entre marca e necessidade, com um pé no direito de família, eu gostaria que você, Marcos, falasse um pouquinho mais sobre essa questão do parecer ser, de não precisar ser tão técnico, tão gestor e tão bom. Você já falou sobre a questão, até deu o exemplo da Anitta. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque nós, advogados, estamos assim, sendo meio polvo, né? Com um monte de mão, tem que saber fazer tudo. E, ao mesmo tempo, vem aí você dizendo que não podemos fazer tudo. Mas nós estamos num momento delicado, precisamos de técnicas, né? A Kelly colocou uma questão no início, como trazer, como fidelizar, enfim. Fala mais um pouco sobre essa questão. Como é que eu posso ser meio pato, sem ser pato, ser polvo, enfim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu queria também aproveitar esse gancho, doutora Adriana, e ouvir também os comentários do doutor Martins em relação a isso. Sim. Estão me ouvindo? Estão, né? Boa noite a todos os nossos internautas que nos ouvem, que nos escutam e nos assistem aí. Obrigado pela audiência. Doutor Marcos, uma questão bastante normal hoje em dia, no parecer ser, como diz o ditado, né? A mulher de César não basta parecer ser honesta, ela tem que ser honesta, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte: o advogado, ele não pode ser só bom, ele tem que mostrar que ele é bom, ele tem que parecer ser bom, ele tem que parecer ser confiante e trazer essa confiança, como a doutora Adriana colocou. O professor colocou muito bem a questão dos contratos aí. Nós estamos vendo hoje já, no nosso dia a dia de trabalho, bastante dúvidas dos nossos clientes em respeito aos contratos de locação. Eu já venho fazendo algumas negociações entre proprietários e locatários para poder ponderar isso e manter, porque hoje em dia, como os contratos estão sendo rasgados, o pessoal está se bobear, o proprietário perde o inquilino perde o imóvel, vai para outro lugar e é um prejuízo para todos nós, não só para o proprietário, como também para o inquilino e para o administrador também. Condomínios, a gente está tendo bastante questões a respeito de pagamento de condomínio, pago, não pago, posso, não posso. Então, estas questões todas é difícil, não só
para nós e administrarmos isso dentro dos nossos escritórios, passarmos essa confiança e essa boa, digamos assim, informação, essa informação correta para os nossos clientes, mas também para nós podermos nos fidelizar com esses clientes. Temos como fazer, como diz a doutora Adriana e o professor colocou, a questão do pato. Mas eu vejo hoje o escritório de advocacia tendo uma oportunidade muito grande que, pelo menos antigamente, a gente não estava vendo isso, que são as parcerias, né? Então, por exemplo, no meu escritório eu não faço previdenciário, por exemplo, né? Mas eu não deixo de atender um cliente meu que me procure com respeito a questões previdenciárias. Então, eu tenho um colega, a gente acaba trabalhando junto e troca serviço. Essa questão da gente colocar essas parcerias, podemos colocar isso como um passo futuro e que vá gerir isso também dentro do escritório grandes negócios? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou falar da questão do relacionamento e vou tentar dar algumas dicas de o que vocês poderiam estar fazendo, e principalmente nesse momento de Covid, né? Que eu acho que eu falo das duas coisas que tanto a doutora Adriana quanto você, doutor Martins, estão abordando. O que é se relacionar com alguém? Né? Então, eu tenho um bom relacionamento com o Dr. Luiz. O que isso significa para fazer com que eu seja bom e pareça ser bom? Ou seja, que as pessoas tenham uma boa imagem da minha marca e que realmente eu esteja entregando aquilo que eu estou prometendo, né? Então, o que eu preciso? A primeira coisa é tempo. Então, para você estabelecer um bom relacionamento com alguém, é tempo, né? Então, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu conheci o Dr. Luiz, a gente estava lá numa cerimônia de final de curso de uma universidade de MBA, e ele estava lá, a gente começou a conversar um pouquinho e tal, e isso eu não lembro nem quando foi, eu acho que tem mais de 5 anos, talvez, eu não lembro mais, né? Só que de lá para cá, a gente vem estabelecendo contatos. Então, aquela primeira conversa que eu tive lá com o Dr. Luiz, ela não morreu lá. A gente, é claro que os nossos trabalhos, eles são diferentes, a rotina é uma loucura, mas sempre que a gente pode, a gente conversa com o outro, manda uma informação para outro e coisas do gênero, né? Então, por exemplo, hoje no nosso esquenta aqui antes de entrar, né? Primeira coisa que a doutora Adriana comentou foi dessa questão lá de 2017, que ela ressuscitou esse tema do negócio. Então eu falei, puxa, que bacana isso e tal. Olha como vocês sabem fazer muito bem. E principalmente vocês da Subseção Lapa, porque vocês dão shows dessas questões de relacionamento, né? Então, é muito interessante. Eu não sei se outras subseções são tão ativas quanto vocês, mas olha como vocês fazem. Vocês têm... por isso que eu falei que me dá até vontade de fazer direito, porque vocês têm churrasco não sei do que, vocês têm o negócio do jogo de futebol, vocês têm a comissão das mulheres, vocês têm... para com isso. Então, assim, não existe... onde tem uma oportunidade para vocês gerarem encontros, vocês estão fazendo, né? É muito bacana isso, muito bacana mesmo. A questão, eu faria a mesma coisa, se eu tivesse um escritório, eu faria alguma coisa desse jeito. Então, por exemplo, será que eu tenho... E essa questão da parceria é fundamental. Então, não necessariamente parceria só com colegas. Então, por exemplo, vamos falar de empresas. As empresas não sabem exatamente como é que vão acontecer na volta dos funcionários, se os funcionários ficam 75%, 50%, 25%, o que vai acontecer com eles, quais são as demandas que podem acontecer no futuro, caso eles demitam as pessoas. Ou seja, as pessoas estão inseguras nisso. Então, é legal eu ter uma pessoa agora que fala assim, não, calma, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das demissões e das relações de trabalho. Pô, vamos fazer uma live. Faz uma live, convida as empresas que são empresas que você quer contactar e seus clientes também. Fala assim, olha,
preocupados com essa questão agora, eu estou vendo isso daqui, olha, eu vou fazer uma live, né? E traz, por exemplo, profissionais multitarefas também. Então, traz alguém, por exemplo, de RH. Então, ao invés de... Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, você olha para o seu cliente com uma visão mais sistêmica da coisa, olhando para o todo dele. Ele vai falar, puxa vida, ele me conhece tão bem que eu vou trocar ele por quê? Só se for psicopata, né? Então, essa é a ideia. É de você vender a ideia de que você fale assim, puxa vida, ele é um escritório de advocacia, mas está preocupado com os meus funcionários. Aí você faz uma parceria com uma empresa, por exemplo, de dinâmicas de RH, por exemplo. Estou chutando aqui RH só para a gente dar uma aquecida, mas vale qualquer coisa, né? Por exemplo, empresas que tenham assessoria financeira, que fazem isso normalmente, você conheça a reputação desse pessoal e fala, olha, você não quer vir falar de economia financeira nesse momento para os meus clientes? Né? Quem que não gostaria de falar? E outra, antes eu tinha o custo até do encontro, né? Então, antes eu teria que fazer um encontro no meu escritório, se o meu escritório não fosse tão grande, eu teria que partir para alugar um espaço, aí tem o comes e bebes. Hoje não tem mais nada disso, é apertar o botão aqui, a tecnologia já está rolando o nosso encontro aqui, né? E esse encontro, não importa o número de pessoas que estão passando aqui na live, porque talvez vai ficar gravado, vocês vão difundir isso daí, e as pessoas vão, opa, peraí, então tem lá o pessoal falando sobre gestão. Isso vai ficando na cabeça das pessoas. Então, o tempo é fundamental, ou seja, ter tempo para isso. E a internet facilitou a vida, por quê? Porque o tempo, ele já não necessariamente ele é cronos, ele é esse tempo que a gente quase não tem como recurso. Então eu posso, não necessariamente, embora essa aqui, por exemplo, seja uma live, ela não vai ser mais live, a hora que a gente acabar, ela grava e cada um assiste, por exemplo, no horário que acha que tem que assistir. Isso faz com que o tempo nosso, a gente ganhe oportunidades, ele não é só linear, ele é radial, né? Então o tempo é importante. Então, puxa, quanto tempo eu conheço determinados clientes? Você conhece mesmo? Né? Então, por exemplo, você tem acesso ao contrato social desse cliente. Tenho. Você sabe, então, quando que essa empresa foi fundada? Sei. Isso está lá no Excelzinho seu? Olha, empresa do Dr. Martins foi fundada no dia 17 de maio de 2020. Ótimo. No dia 17 de maio de 2020, você mandou uma ligação, parabéns, porque nem ele deve lembrar disso. Nem o dono vai lembrar disso. Fala, olha, é aniversário da sua empresa, parabéns, porque 80% das empresas quebram no primeiro ano, você já está há 10 anos, e isso é para poucos. Parabéns, e manda um negócio para o cara, estabelece uma relação com ele, começa a ganhar tempo na cabeça dele. Tempo. A segunda coisa é intimidade, ou confiança mútua. O que é isso? Confiança mútua é eu confio em você e você confia em mim. Ou seja, não basta ser só em mão única. Né? Então, se você percebe que o seu cliente, o que ele fala, ele está falando corretamente, vai seguir aquilo que você está falando, e você também passa a verdade para ele, esse laço de relacionamento ele aumenta. Então, a confiança, ela é mútua. Né? E é uma coisa, por isso que demora tempo. Ou seja, o tempo ajuda a reforçar esse laço de intimidade. A hora que você ganha essa intimidade, você não passa mais a ser um advogado, você passa a ser um consultor, um assessor, alguma coisa que esteja próxima dele. E aí, o que você pode fazer? Você pode antever aos problemas que ele tem. Né? Advogado, a gente olha para advogado e a gente pensa em advogado. Eu tenho um amigo que é advogado, que quando ele liga, me dá um frio na barriga. Se de repente ele fala, Marcos, vamos comer uma pizza. Porra, é isso, né? Por quê? Porque eu tenho uma imagem de que se o advogado está me ligando, ai meu Deus, o que é? Né? Então, assim, o advogado, ele passa essa impressão de que ninguém quer falar com o advogado. Assim, estou exagerando aqui, né? Porque assim, é só notícia ruim, né? E eu quando vou chamar o advogado é porque eu tenho um problema para resolver. Então, eu poderia mudar um pouco o perfil. Eu poderia falar assim, nossa, eu estou vendo aqui que, olha, estou vendo que você tem tantos clientes, que você está assim, que você está assado.
olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, eu vou te apresentar essa pessoa, conversa com ela, bate um papo, vê o que tem temos de solução para isso. Ou seja, você demonstra que você está perto dela para ajudar. A mesma coisa acontece na questão da família. Se você se envolve no bom sentido, né? Porque tem que ter uma certa... Né, eu conheço alguns advogados de família que falam que tem que tomar muito cuidado, porque senão a pessoa se confunde naquela turbulência emocional, né? E pode atropelar as coisas e mistura tudo, é uma loucura. Então você tem que ter um certo cuidado, né, para tratar disso, mas olha, a pessoa ela vai abrir o coração para você. Você vai saber o que ela está precisando. E às vezes o que ela está precisando não é uma palavra, é um café, é um bate-papo. E que talvez naquela conversa surjam oportunidades que você tem para poder melhorar essa confiança mútua, né? Então, essa é a pegada, né? A terceira coisa é a intensidade emocional. Por que eu falo em café e coisas assim? Porque emoção o que é? São os 5 sentidos. Então, se a gente for fazer uma palestra, eu fiz lá uma palestra para vocês no ano passado, foi lá ao vivo, aí o que eu fiz? Fui lá, aí a gente teve lá um espaço para aquilo, o som estava legal, a imagem estava legal, ou seja, eu envolvi naquela palestra vários sentidos, né? Envolvi as pessoas, perguntei coisas para elas, né? Então eu lembro, estava até a doutora Valéria Del Nero, que está aqui com a gente, ela estava lá na palestra, eu lembro dela. Aí ela me convidou para o Facebook, eu convidei ela para o Facebook. E agora eu acompanho os posts que ela posta lá no Face, ela provavelmente acompanha os meus. Ou seja, gerou uma determinada intensidade emocional no sentido de que envolveram sentidos aí. A visão, o olfato, o paladar. Então, por exemplo, quando você faz um café, alguma coisa do gênero, que você conversa com as pessoas, elas ficam emocionalmente abertas a te ouvir. Se você vai lá no tete-a-tete, na sala, no escritório, em algum lugar que ela está muito acostumada, dificilmente ela vai conseguir estar aberta a novas questões. Então, essa intensidade emocional, você tem que quebrando o quê? Quebrando a rotina dela. Então, um café, alguma coisa do gênero e tal. E aí, no Covid, você precisa ser criativo, né? Você precisa falar, pô, vamos tomar um café virtual juntos. Né? Você gosta de café? Primeiro você tem que saber se o cara gosta de café, né? Por exemplo, se alguém vier para mim e falar, me toma um café, eu falar, eu detesto café, eu não gosto de café. Né? Não gosto de nada quente. Assim. Então você tem que conhecer o seu cliente, né? Falar assim, olha, pô, faz tempo que a gente não toma uma Coca Zero. Vamos tomar, nem que seja virtualmente. E, gente, nota como isso chama atenção, né? Eu me lembro, por exemplo, não sei se vocês vão se lembrar de um rapaz que viu uma menina tomando um sol na sacada, lá na Itália, e aí ele pegou o drone, colocou o número do celular dele, levou o drone até lá para a menina pegou o bilhetinho e começaram a conversar pelo WhatsApp. Isso apareceu no Jornal Nacional, gente. Então, nota como isso chama a atenção. Nota que são ações muito, assim, que quebra a rotina e que você faz. Opa, peraí, né? Os pais visitando os filhos com umas bolhas de vestido de dinossauro, umas coisas malucas. Olha como isso é intensidade emocional. E você fala, ai, que bacana. E a gente está emocionalmente perturbado. Ninguém quer... Eu vou começar aqui a lista das mortes que teve essa semana. A gente vai perder metade da audiência aqui, porque ninguém mais quer ouvir esse negócio, né? Então, se você for lá para poder falar que a situação está difícil, que vai ter uma crise econômica, primeiro, os caras vão falar, me fala uma coisa nova. E segundo, você está me trazendo um negócio ruim, né? Então, emocionalmente, esse é o momento de você agir. Uma empresa, por exemplo, que nunca te recebeu, provavelmente é agora que eles vão te receber, no mínimo vão querer ouvir você. Entendeu assim? Porque, pô, deixa eu ver o que esse cara está falando e tal. Essa é a hora. Né? E quando eu falo empresa, eu também estou falando pessoa física. Então, assim, as pessoas que estão aqui preocupadas com aluguel, com inquilino, com não sei o que, tal, esse é o momento. E se você passar uma boa imagem e ter um anteparo emocional legal, você já, de largada, você melhora o relacionamento. E o quarto e último é troca de serviços. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que precisa de um advogado de família em São Roque. Na minha cabeça, eu já sei quem é a pessoa que eu vou indicar.
Vou indicar a doutora Adriana. Ela é de família, olha lá, ela até gostou, né? Ela é de família, tarará, parará, super bem referenciada pelos colegas, os colegas gostam de você, você me tratou com um carinho enorme no começo antes de começar a live, isso já está na minha cabeça. Então, assim, olha, eu não sei da competência da doutora Adriana como advogada, mas olha como eu já tenho certeza que ela é uma excelente advogada por esses requisitos que ela já se apresentou, né? E o doutor Martins está concordando. Então, assim, se alguém precisar de uma advogada em São Roque e região que seja de família, eu tenho, doutora Adriana. E aí a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, olha, tem um Marcos lá, um professor e tal, que ele me indicou aqui em São Roque, não sei o quê, tal, papapá. E vamos imaginar que no futuro próximo, você, a doutora Adriana, por exemplo, vai atender uma pequena, média empresa que precisa melhorar essas questões de marketing, de gestão, que quer fazer o planejamento dela e tal. Por que razões ela não me chamaria, no mínimo me indicaria? Pode ser que o que ela vai falar? Ela vai falar assim, olha, eu conheço um professor que ele deu umas palestras e tal, seria legal você recebê-lo aqui. Ela não vai colocar a mão dela lá no fogo e falar assim, não, esse cara é fora de série. Não, ela, olha, eu tenho boas recomendações, eu já vi, tal. Você não quer receber? Isso é a quarta forma de relacionamento. Ou seja, passou o tempo, a gente teve tempo de conversar, a gente teve confiança para poder falar um com o outro, a gente melhorou grandemente a questão da intensidade emocional, está na hora do quê? Trocar serviços. Só que isso não pode ser forçado. Porque se for forçado, as pessoas percebem. Se for meio assim, sabe? Olha, eu te indico, você me indica, e a gente sai indicando todo mundo a qualquer coisa, metralhadora, sabe assim? Tipo, eu no Tinder, né? Vou curtindo todo mundo. Então, assim, não pode ser assim. Né? Tem que ser autêntico, tem que ser natural. E assim, quando eu falo que a doutora Adriana é uma excelente profissional, tem muito mais credibilidade do que a própria doutora Adriana falar que ela é boa profissional ou um parente dela próximo falar que ela é uma boa profissional. Então, essa relação, esse relacionamento é fundamental. Por isso que, na minha opinião, doutor Martins, eu faria parcerias mais loucas do que simplesmente as questões da previdenciária, do tributário, de colegas advogados. Eu partiria para parcerias mais loucas. Né? Não é à toa que, por exemplo, você está vendo fusões e aquisições de empresas que são de ramos completamente diferentes. Né? Então, a Warner comprou uma parte da Pixel, sabe assim, ou seja, empresas que não têm muito a ver, né? Então, por quê? Porque esse é o século XXI. Né? Então, assim, essas relações entre empresas e entre competências das mais loucas possíveis. Né? Porque a gente. Aí que tem que começar a conversa. Como vocês querem captar clientes e da onde vêm esses clientes? Porque, por exemplo, vamos imaginar que vocês querem clientes top, AAA, que ganham, sabe assim, que ganhem R$1 milhão por mês. De repente, sabe com quem que você tem que fazer, tem que se aproximar para fazer uma aliança? Talvez com um determinado dono de restaurante. Por quê? Porque geralmente essas pessoas XYZ, eles vão naquele restaurante. Então, de repente, a parceria que talvez você tenha que fazer é com o cara do restaurante. E o cara do restaurante, ele vai lá, conversa, conhece quem são as pessoas. Geralmente, esse público vai sempre nos mesmos restaurantes e coisas do gênero. O restaurante está fechado agora. Então, puxa vida, o restaurante está fechado, a gente quer fazer um evento. Você não tem clientes aí que estão com saudade do teu sabor? Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento em que a gente promova uma determinada discussão em relação a esse tipo de clientes e que você disponibilize um delivery para fazer a entrega do prato predileto do cara durante a live. Estou viajando aqui, né? Mas olha como eu começo a falar, opa, peraí, né? Quem que é esse doutor Martins aqui, tá? Ô Zé do restaurante X, você chamou esse doutor Martins, mas como ele fala bem,
Pô, que legal isso, né? Assim, então, olha como eu dou uma dica para o cara do restaurante que está meio perdido, sem saber o que fazer, e o advogado dele não deu essa dica para ele, e você foi lá e deu, ele vai falar, opa, esse cara está mais comigo do que meu próprio advogado. Me conhece mais do que meu próprio advogado. Meu advogado só quer saber quando eu estou bem. Agora que eu estou fechado, lascado, e não sei o que, ele nem me ligou. E ele aqui, o doutor Martins, me ligou, rapaz, e quer fazer um evento e ainda teve uma baita de uma ideia, que é que vai me trazer receita ainda por cima. Olha que bacana isso. Né? Então, a criatividade é fundamental nesses momentos. Né? Então, eu não sei se eu falei demais, quer dizer, falei demais, né? Não sei se ficou claro. Essa ideia do relacionamento, olha as dimensões que tem e olha as oportunidades que eu posso aproveitar para o direito. Né? Mais do que nunca, professor, é hora de oportunidades, é hora de inovação, é hora de novas ideias. E, infelizmente, chegamos ao final dessa fantástica live, professor. Olha só, o tempo voou. Eu queria passar a palavra para a doutora Adriana, para o doutor Martins, para que façam aqui as suas considerações finais. E fica o convite aí para um quarto encontro, professor. Nós temos que agendar uma nova live, porque realmente são muitas ideias, o assunto é fantástico. Nós temos que conversar mais sobre isso. Doutor Martins. Bom, não tem nem o que falar, né? O nosso professor Dornelles aí falou tudo e mais um pouco para que a gente possa aí se municiar e procurar fazer uma gestão melhor dos nossos escritórios. Com certeza a gente vai passar a enxergar o nosso espaço físico de escritório de outra forma, né? Aquele telefone em cima da mesa, aquele celular no bolso, vão ser vistos de outra forma, né? E como ferramentas de relacionamento e não só como ferramentas de comunicação. É por aí que a gente tem que começar a repensar os nossos valores, os nossos conceitos. E isso o professor Marcos fez brilhantemente. Parabéns, e eu vou dizer uma coisa, eu acho que a live que nós vamos ter amanhã, às 16 horas, com o doutor, doutor, porque é advogado e publicitário, o doutor Bruno Pedro Bom, que vai nos falar amanhã sobre marketing digital, vai complementar tudo isso que o professor Dornelles acabou de nos falar hoje. Então, vai ser como se fosse uma continuação de um curso, né? Nós temos aqui o professor Marcos hoje falando sobre essa questão de gestão e em seguida nós vamos ter uma aula sobre marketing digital e o doutor Bruno é muito bom porque, além de advogado, ele é publicitário, tem uma empresa de publicidade nessa área, então tem muito a nos ensinar. E juntando hoje, o professor Marcos falou, com o que o professor Dr. Bruno vai nos passar amanhã, olha, fecha brilhantemente essa semana da nossa live aqui. Então, perfeito, professor Marcos, muito obrigado pela explanação, muito obrigado por atender o nosso chamamento aí, e a gente só tem a agradecer. Queria agradecer também a doutora Adriana por essa parceria hoje. Muito obrigado, doutora Adriana. Prazer sempre compartilhar lives aí com a doutora. Doutor Luiz Rogério, nosso futuro apresentador aí da TV Cultura, né? Logo, logo já vai estar batendo asas em outros campos, né? Eu já falo para ele que ele é quase o nosso comentarista mora aqui já. Tem até o esqueminho do microfone. É o Osmar Santos da Lapa. Não. Deixa o Osmar Santos ficar sabendo disso. Muito obrigado, doutor Luiz Rogério, pelo convite, pela sua participação hoje. E agradecer a todos os nossos ouvintes aí, os nossos colegas que estão nos acompanhando através da internet aí. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite e até amanhã. Estaremos juntos novamente. Muito obrigado. Já temos até a hashtag Volta Dornelles. Sim. Doutora Adriana.
Bom, agradecer o Marcos, né? Primeiramente aí, maravilhoso, amei. Eu te ouvi até no rádio, na Rádio Baruch, viu? E lembro de algumas coisas. E ficou faltando muita coisa realmente. Essa fala aí das meninas, que eu também quero agradecer a presença, as mulheres da Comissão da Mulher Advogada, que eu quero agradecer na figura da doutora Carla, né? Carla Deladé, a Carla Flud, que é a presidente da comissão, a doutora Kátia Dias, tinha até cliente minha aí na live, né? De São Roque, você falou de São Roque, a Néia Mendes, né? Também tinha um pessoal de Mauá, doutor Luizinho aí, Luizinho Greco, doutor Alexandre Cantagalo, de Guarulhos, enfim, eu vi que o pessoal estava aí comentando, participando. Marcos, você vai ter que voltar, viu? Vai ter que voltar, explicar para a gente direitinho essa questão da gestão, como é que faz, como é, que não dá para, mesmo com o escritório sozinho, não dá para fazer tudo só, essa questão do pato, vai ter que voltar presencial, não sei, mas live nós vamos ter várias ainda, né, doutor Luiz, doutor Martins, então você está convidado para voltar. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, doutor Martins, obrigada, doutor Luiz, que sem o Luiz não tem como fazer live, viu, gente? Não tem. Então, aliás, nem muito falamos obrigada. de gestão de pessoas. Noite de conhecimento. Obrigada, Marcos. Obrigada. Nem falamos de gestão de pessoas ainda, né, Marcos? Pois é. Nossa, é muita coisa. É muita coisa para falar. Doutor Martins já falou da live de amanhã, quinta-feira, às 16 horas, como fazer marketing digital em tempos de Covid-19. E eu quero também lembrar que amanhã, às 19 horas e 30 minutos, nós temos a hipnoterapia e PNL, com Romanini Souza, doutora Ana Lúcia Augusto e doutora Cristina Toninato. Todos e todas estão convidados e convidadas. Professor, eu suspeito... E na sexta-feira... E na sexta-feira, peraí que eu não peguei aqui, sexta-feira nós temos... com o ministro do Tribunal Superior Militar. Exatamente, a integridade constitucional em tempos de crise, com o doutor José Barroso Filho, que é ministro do Superior Tribunal Militar e membro da Academia Brasileira de Direito. Imperdível. Imperdível, imperdível. Aqui o nosso trabalho não para. Professor Marcos... Sou suspeito para falar que somos amigos, sou um grande admirador. Tem um telefone tocando aí, de quem que é? Alô? É o meu. Fala que eu não posso atender agora. Sou um grande admirador do professor Marcos. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar aqui falando com os nossos advogados, com os nossos inscritos, as nossas inscritas. Realmente, como o professor falou, o advogado, ele não é educado, ele não é treinado para a gestão, ele não tem isso, nós não temos isso nos bancos acadêmicos e precisamos ter esse conhecimento. E o colega advogado que aprende gestão, com certeza ele dispara na frente, ele vai ter uma melhor performance, vai ter melhores resultados. Nós somos carentes disso e agradecemos imensamente pelos seus conhecimentos. Essa já é a terceira oportunidade que a Lapa tem de poder beber desta fonte de conhecimento do professor Marcos Dornelles, que é um amigo aqui da subseção da Lapa, e esperamos tê-lo aqui novamente em novas oportunidades. Gostaria de passar a palavra para que o senhor, que você, meu amigo, faça as considerações finais. Não tem jeito, Marcos, faz parte do advogado essa formalidade, doutor, data vênia, veja bem, doravante. É isso aí. É muito bom estar entre amigos. Muito obrigado pelos comentários aí de vocês, que eu vi agora, quando a gente está falando aqui, a gente não vê, né, os comentários, porque a gente está concentrado aqui. Muito obrigado pelos comentários, eu estou à disposição de vocês, para mim a oportunidade é minha de estar aqui com vocês nesse dia agradável, eu espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, para esperar essa onda passar.
Muito obrigado aí pela doutora Adriana, lá de São Roque. Muito obrigado, doutor Martins, nosso presidente Luiz, que sempre esteve aí presente. E eu estou à disposição de vocês. Sempre que vocês quiserem um papo em relação a assuntos de gestão, podem contar comigo. Muito obrigado, agradeço a todos e todas. Obrigado aos internautas que estiveram conosco. E até amanhã, às 16 horas e às 19, aqui no Facebook da OAB da Lapa, porque aqui na subseção da Lapa o nosso trabalho não para. Muito obrigado, grande abraço e aqueles que puderem, fiquem em casa.